Our subject is living in the kingdom of God. Nosso tema é viver no reino de Deus. Amen. To live in the kingdom of God is to allow the life of the kingdom, which is Christ, to grow in us. Viver no reino de Deus é permitir que a vida do reino, que é Cristo, cresça em nós. To live in the kingdom of God is to live under the rule of the Spirit. Viver no reino de Deus é viver sob o governo do Espírito. To live in the kingdom of God in a practical way is to live the church life. Viver no reino de Deus de maneira prática é viver a vida da igreja. The church life is the practicality of the kingdom today. A vida da igreja é o sentido prático do reino hoje. Amém. At this point, I need to correct a false teaching. Neste ponto, eu preciso corrigir um ensinamento falso. To say that the church is the practicality of the kingdom is true. Dizer que a igreja é o sentido prático do reino é verdade. But to say that the church life has ended is false. Mas dizer que acabou a vida da igreja, isso é falso. We are still living in the age of the church. Ainda estamos vivendo na era da igreja. Amen. This is not the age of the kingdom. Esta não é a era do reino. The claim that this is the age of the kingdom is a false teaching. A afirmação de que esta é a era do reino é um ensinamento falso. The Lord Jesus said that He would be with us all the day. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, unto the completion of the age. Até a terminação da era. That's Matthew 28:20. Isso está em Mateus 28, versículo 20. So the age is going on. Portanto, a era prossegue. And the Lord will be with us all the day. E o Senhor estará conosco todos os dias. Until the completion of the age. Até o término da era. Amen. The completion of the age is the time of the great tribulation. A terminação dessa era é o momento da grande tribulação, a consumação da era. The last 3.5 years of the 70th week in Daniel. Os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. The coming age will be the age of the kingdom. A era vindoura será a era do reino. The age of righteousness. A era de justiça. And the kingdom will be manifested in glory on the earth. E o reino será manifestado em glória sobre a terra. Amém. But we are living in the age of the church. Mas estamos vivendo na era da igreja. Amen. In this age we may live in the reality of the kingdom. Nesta era podemos viver na realidade do reino. By being under the rule of the Spirit. Estando sob o governo do Espírito. Amen. And we may live in the practicality of the kingdom. E podemos viver no sentido prático do reino. By living in the church life. Vivendo a vida da igreja. Amen. To say that the church is over is a lie. Dizer que a igreja terminou é uma mentira. The Lord said, I will build my church. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. The church is still being built up. A igreja ainda está sendo edificada. Amen. We are in the age of the church. Estamos na era da igreja. Amen. But in the age of the church,
we may live in the kingdom of God. Mas na era da igreja podemos viver no reino de Deus. If someone accepts the teaching that the age of the church is over, Se alguém aceita o ensinamento de que a era da igreja acabou, I assure you of this: eu te garanto o seguinte: they will not enter into the manifestation of the kingdom. essas pessoas não entrarão na manifestação do reino. They will be robbed of their church life Eles terão a sua vida da igreja roubada and robbed of the reward. e terão a sua recompensa roubada. We must be absolute for the truth. Precisamos ser absolutos pela verdade. We are not dealing with persons. Não estamos lidando com pessoas, We are dealing with the truth. estamos lidando com a verdade. Last night we saw that the kingdom of God is a realm of life and light. Ontem à noite vimos que o reino de Deus é uma esfera de vida e de luz. The life is the divine life flowing, growing, and operating. Vida é a vida divina que flui, que cresce e que opera. Amen. And the divine light is the nature of God's expression. E a luz divina é a natureza da expressão de Deus. We are now in the kingdom of the Son of God's love. Agora estamos no reino do Filho do amor de Deus. What a pleasant place. Que lugar agradável. There's no fear here. Não há temor aqui. We're not ruled in fear. Não somos governados pelo medo. We are ruled by the love of God. Somos governados pelo amor de Deus. And with this love there is life everywhere. E com esse amor há vida por toda parte. The Lord said, I came that they may have O life Senhor disse: eu vim para que tenham vida and may have it abundant. e a tenham em abundância. Here we have life abundantly. Aqui temos vida em abundância. Life is everywhere. A vida está por toda parte. We are enjoying life, Estamos desfrutando a vida, experiencing life, experimentando a vida, growing in life. crescendo na vida. Life is flowing. A vida está Praise fluindo. the Lord. Louvado seja o Senhor! And this is a realm of light. E esta também é uma esfera de luz. God is shining Deus está in a resplandecendo pleasant way. de uma maneira agradável. Surely we'd like to learn to live here. É claro que nós queremos aprender a viver aqui. Now tonight we go on to see that the kingdom is a realm of truth and grace. Hoje à noite nós prosseguimos e vamos ver que o reino é uma esfera de verdade e graça. When we touch the matter of truth, we enter into a very intense battle. Quando tocamos a questão da verdade, entramos numa batalha muito intensa. And this is the warfare between God and Satan. E essa é a guerra entre Deus e Satanás. God is the truth. Deus é a verdade. Satan, the devil, is the lie. Satanás, o diabo, é a mentira. 1 John 5:19 says, the whole world lies in the evil one. 1 de João 5,19 diz que todo o mundo jaz no maligno. Every country is lying in the evil one. Todos os países estão jazendo no maligno. Lying like a patient under anesthesia in an operating room. Estão deitados como um paciente anestesiado na sala de operações. And this evil one is the father of lies. E esse maligno é o pai da mentira.
In John 8:44, the Lord exposed the devil. Em João 8:44, o Senhor expôs o diabo. I start from reading in the middle of the verse. Vou começar a ler a partir da metade do versículo. He does not stand in the truth, Ele não se firma na verdade, because there is no truth in him. porque nele não há verdade. When he speaks the lie, he speaks it out of his own possession. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio. For he is a liar Porque é mentiroso and the father of it. e pai da mentira. This war between God and Satan and between the truth and the lie is a matter of speaking. Essa guerra entre Deus e Satanás e entre a verdade e a mentira é uma questão de falar. The devil is speaking all the time. O diabo fala o tempo todo And he speaks the lie. e ele fala a mentira. And he uses men to speak the lie. Ele profere a mentira e usa o homem para proferir mentira. The men may not know what they're doing. Os homens podem não saber o que estão They fazendo. may be deceived, Eles podem estar enganados, but they are the mouthpiece of the liar. mas eles são a boca do mentiroso. The kingdom of Satan is the kingdom of the lie. O reino de Satanás é o reino da mentira. It is the kingdom of the deceit. É o reino do engano. The kingdom of God is the kingdom of the truth. O reino de Deus é o reino da verdade. The realm of the divine reality. A esfera da realidade divina. No difference can be greater than this. Nenhuma diferença pode ser maior do que The essa. devil has a kingdom. O diabo tem um reino It covers the whole earth. que cobre toda a terra. It is the kingdom of darkness. É o reino das The trevas, kingdom of the o lie. reino da mentira, The kingdom of deceit. o reino do engano. But the Lord came to bring in the kingdom Mas o Senhor veio para introduzir o reino and to bring us into the kingdom. e nos introduzir no reino. In our human birth, we were born into the kingdom of the lie. Em nosso nascimento humano, nós nascemos no reino da mentira. Every little child will lie. Toda criancinha mente. No one teaches them to lie. Ninguém precisa ensiná-las a mentir. But when we were born again, born of God, Mas quando nascemos de novo, quando nascemos de we were Deus, born into the kingdom of the truth. nascemos no reino da verdade. Here, everything is real. E onde tudo é real. And one of the most serious things to do here is to lie. E uma das coisas mais sérias que podem ser feitas aqui é mentir. In Ephesians chapter 4, Em Efésios capítulo 4, in verse 22, versículo 22, we see that the old man is corrupted according to the lusts of the deceit. vemos que o velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. Later, please read the footnote on the word deceit. Mais tarde, por favor, leiam a nota de rodapé sobre a palavra engano. The deceit is really a person. O engano é de fato uma pessoa. The deceit is the devil. O engano é o diabo. But in verse 24, Mas no versículo 24, the new man is created in
the reality. O novo homem é criado na realidade. And the reality is the triune God himself. E a realidade é o próprio Deus triuno. Please read the footnote on reality. Por favor, depois leiam a nota de rodapé sobre a palavra realidade. So people are either living in the deceit or in the reality. Portanto, ou as pessoas estão vivendo no engano ou na realidade. Then in Ephesians 4:25, Paul says, Então, em Efésios 4:25, Paulo diz: having put off the lie, tendo-vos despojado da mentira, speak truth, each one with his neighbor. fale cada um a verdade com o seu próximo. This is a great matter in the kingdom life. Esse é um assunto importante na vida do reino. We put off the lie. Nós nos despojamos da The mentira. lie is the devil. A mentira é o diabo. We put him off. Nós nos despojamos dele. And we will speak truth, each one to his neighbor. E nós falamos a verdade, cada um com o seu próximo. In the kingdom of God, everyone speaks the truth. No reino de Deus, todos falam a verdade. But I'm very sorry to say tonight Mas sinto muito em dizer esta noite that many dear believers in Brazil que muitos amados crentes no Brasil have received false teaching. têm recebido falsos ensinamentos, They have received the lie, têm recebido a mentira and they even speak the lie. e até mesmo falam a mentira. Okay, here is one illustration. Eis aqui uma ilustração. On 9/11, 2001, the two towers in New York collapsed. No dia 11 de setembro de 2001, aqueles dois edifícios em Nova York ruíram. Airplanes crashed in there and then they fell down, the towers. Aviões trombaram neles e aquelas duas torres ruíram. Then someone spoke a teaching. Então alguém falou um ensinamento, That is the fall of material Babylon. dizendo que aquilo é a queda da Babilônia material. That is a lie. Isso é uma mentira. Study Revelation 18. Estude Apocalipse capítulo 18. Material Babylon will fall at the end of the tribulation. A Babilônia material ruirá no final da grande tribulação. Now here I need to say one other thing Aqui preciso dizer mais uma coisa, with two aspects. com dois aspectos. It is a very serious matter to be a teacher among God's people. É algo muito sério ser um mestre no meio do povo de Deus. The Bible says not many of you should be teachers. A Bíblia diz que não são muitos os mestres, For those who teach will be judged with greater severity. porque os que ensinam serão julgados com maior gravidade. I fear God in the light of this verse. Eu temo a Deus à luz desse versículo. I will face more serious judgment than you. Eu vou enfrentar um juízo mais sério do que vocês, But I must proclaim the apostles' teaching. mas eu tenho de proclamar o ensinamento dos apóstolos. But the other matter is this. O outro assunto é o seguinte: The teachers are responsible for what they say. os mestres são responsáveis pelo que dizem, And the believers are responsible for what they believe. e os crentes são responsáveis pelo que creem. You can't just say, oh, this man was a great apostle, Você não pode falar, esse homem era um grande apóstolo, so whatever he said, I believe. então tudo que ele falava eu acreditava. That is childish. Isso é infantilidade.
I appreciate those Bereans in Acts. Eu aprecio os de Bereia, They do livro received de Paul's Atos. word Eles recebiam a palavra de Paulo and they searched the scriptures for confirmation. e pesquisavam as escrituras para confirmação. John says, you have an anointing from the Holy One. João diz, vocês têm a unção do santo. Amém. Hebrews says, you will all know. You will all know the truth. Hebreus diz, todos vós conhecereis a verdade. Amém. I need to proclaim to all of Brazil, Eu preciso proclamar a todo o Brasil to the whole earth. e a toda a terra. Believers are responsible for the teaching they receive. Os crentes são responsáveis pelos ensinamentos que eles recebem. You have the Word of God in your hand. Vocês têm a palavra de Deus na sua mão. You have the anointing in your spirit. Vocês têm a unção no seu espírito. You have the genuine ministry of the age. Vocês têm o ministério genuíno da era. Amém. Paul says, prove all things. Paulo disse, provai todas as coisas. Hold to what is good. Retende o que é bom. Sim. This is our practice in the church life. Essa é a nossa prática na vida da igreja. The church is the pillar and base of the truth. A igreja é a coluna e base da We verdade. live in the realm of the truth. Nós vivemos na esfera da verdade. Amém. In 1978, a liar rose up in the United States. Em 1978, levantou-se um mentiroso nos Estados He Unidos. lied constantly. Ele mentia Even constantemente. he was a lie. Ele próprio era uma mentira. And to deal with this, Brother Lee gave a series of messages called Truth Messages. E para lidar com isso, o irmão Lee liberou uma série de mensagens chamadas Mensagens da Verdade. And Brother Lee said, you don't believe something just because I say it. E o irmão Lee falou, não creiam nas coisas simplesmente porque eu falo isso. Then he illustrated by a strange thing to speak. Então ele deu uma ilustração com uma coisa esquisita. And then he said this, Então ele disse o seguinte, if I would speak something wrong like that, se eu falar algo errado como isso, you should stand up in the meeting vocês devem se levantar na reunião and say, Lee, we followed you in teaching the truth. e dizer, Lee, nós seguimos você no ensinamento da verdade, But this is not the truth. mas isso não é a verdade. We will not take this. Não vamos aceitar isso. But some take everything Mas algumas pessoas aceitam tudo, because they care more for persons than for the truth. porque eles se importam mais com pessoas do que com a verdade. So in the world, people believe the lies of politicians. Portanto, no mundo, as pessoas acreditam nas mentiras dos políticos. I respect the office of president in the United States, Eu respeito a função do presidente nos Estados Unidos, but he himself proposed a certain idea regarding reducing expenses. mas ele próprio propôs um plano de redução de despesas. He is the source of it. Ele é a origem desse plano. Then in the presidential campaign, Então, na campanha presidencial, he said, I oppose this. ele falou, eu me oponho a This will isso. not happen. Eu me oponho a isso não vai acontecer. Now he's trying to blame it on others. E agora ele está tentando culpar outras This pessoas is the por way isso. politicians É are. assim que são os políticos. And some people love the man. Algumas pessoas amam o So homem. whatever he says, they believe. Então, o que ele falar, eles acreditam. Others love someone else. Outros amam outra pessoa. Whatever he says, we O believe. que ele falar, nós cremos. But we do not follow blindly. Mas nós não seguimos cegamente. Brother Lee told me this to my face. O irmão Lee falou isso diretamente para mim. Do not follow me Ele me blindly. disse, não me siga cegamente. We follow the truth he presents. Nós seguimos a verdade que ele We apresentou. follow the Christ he ministered. Seguimos o Cristo que ele ministrou. We follow the vision he imparts. Nós seguimos a visão que ele transmitiu. Because we love the truth. Porque amamos a verdade.
And in the kingdom of God, as a realm of truth, we learn to love the truth. E no reino de Deus, como uma esfera da verdade, nós aprendemos a amar a verdade. Amém. And then we live not only in truth, but in the divine reality. E então nós passamos a viver não apenas na verdade, mas na realidade divina. Then we sing, Christ is the one reality of all. E então cantamos que Cristo é a realidade de tudo. Amém. Christ is the reality of the chair you're sitting on. Cristo é a realidade da cadeira sobre a qual você está sentado. Christ is the reality of our clothing. Cristo é a realidade da nossa roupa. Christ is our real food. Cristo é a nossa comida verdadeira. Christ is our real light. Cristo é a nossa luz verdadeira. Christ is reality. Cristo é a realidade. And we are in Him as the kingdom, E nós estamos nele como a reino, realm of truth uma esfera de verdade and a realm of grace. e uma esfera de graça. Now we may read through the outline. Agora podemos ler o esboço. The kingdom of God is a realm of truth. O reino de Deus é uma esfera de verdade. Amém. In John 8:32, the Lord said, "You shall know the truth, Em João 8,32, o Senhor disse: conhecereis a verdade, and the truth shall set you free." e a verdade vos libertará. You know what will happen in the next 10 months of this year in South America? Sabe o que vai acontecer nos próximos 10 meses deste ano na América do Sul? Many believers will come to know the truth. Muitos crentes passarão a conhecer a verdade. And the truth will set them free. E a verdade os libertará. No American can set you free. Nenhum americano pode libertar você. The truth sets you free. A verdade é quem vos liberta. Free from fear. Liberta do medo. Amém. Free from fear that if you meet with the church, God will kill your children. Liberta você do medo de que se você se reunir com a igreja, Deus irá matar os seus filhos. What a horrible fear. Que medo horrível! The truth is setting us free. A verdade está nos libertando. We're free to enjoy the Lord. Estamos livres para desfrutar o Senhor. We're free to live in the kingdom of God. Somos livres para viver no reino de Deus. Then in John 14, the Lord said, I am the truth, the reality. Então, em João 14, o Senhor disse: eu sou a verdade, a realidade. What other person can say this? Que outra pessoa poderia falar assim? Could Simon Bolivar say, I am the truth? Será que o Simão Bolívar poderia dizer: eu sou a verdade? Could Pele, the soccer great, say, I am the reality? Será que Pelé, o grande jogador de futebol, pode falar: eu sou a realidade? But there is a wonderful person, Mas há uma pessoa Son of maravilhosa, the living God. Filho do Deus vivo. Say, I am the truth. Ele pode dizer: eu sou a verdade. One day he stood before Pilate to be judged. Um dia ele estava diante de Pilatos para ser julgado. And in John 18:37 he said this, Em João 18:37 ele disse o seguinte: For this I was born, para isso vim e para isso nasci, and for this I have come into the world, e para isso vim ao mundo, that I may testify concerning the truth. a fim de dar testemunho da verdade. He came into the kingdom of the lie. Ele entrou no reino da mentira, He came as the light of the world. ele veio como a luz do He came mundo, as the truth. veio como a verdade, And he said, this is why I came. e disse: é para isso que eu vim, This is why I was born. é para isso que eu nasci, To testify to the truth. para dar testemunho da verdade. And then he went on to say, everyone who is of the truth
hears my voice. E ele prosseguiu dizendo: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. We are exalting him. Nós estamos exaltando ele. We Aleluia. are exalting the truth himself. Estamos exaltando a própria verdade. Amém. This is why he came into the world. É para isso que ele veio ao mundo. Why he was born, É para isso que ele nasceu, to testify concerning the truth. para dar testemunho da verdade. What a blessing to hear his voice. Que bênção ouvir a sua voz. Amém. Point A, Ponto A. truth is the shining of light. Verdade é o resplandecer da luz. Paul of Tarsus did not believe in Jesus. Saulo de Tarso não cria em Jesus. He thought it was a lie to say he had been raised from the dead. Ele achava que era uma mentira dizer que ele tinha ressuscitado dentre os Then he mortos. saw a great light, Então ele viu uma grande luz, the shining of God, o brilhar de Deus. and that light became the truth in him. E essa luz tornou-se a verdade nele. He said, "Who are you, Lord?" Ele disse: quem és tu, Senhor? Light is the source of truth. Luz é a origem, a fonte da verdade. The more we live in the light, the more we live in the truth. Quanto mais vivemos na luz, mais vivemos na verdade. Point B, Ponto B. we have the functions of the truth. Temos as funções da verdade. The divine truth liberates us. A verdade divina nos liberta. Read the New Testament Recovery Version. Leia a versão restauração do Novo Testamento. Amém. Read the footnote. Leia as notas de rodapé. Some may say, "Oh, that is the work of rebels. You shouldn't get one." Alguém pode falar para você: oh, isso é obra de rebeldes, você não deveria ter uma versão restauração. No, this is the work of God. Não, isso You should aqui get one. é obra de Deus, você deve ter uma. And read the Word of God. E leia a palavra de Deus. Read the footnotes. Leia as notas de rodapé. You will know the truth. Você conhecerá a verdade. And the truth will liberate you. E a verdade irá libertar você. You will not be afraid to follow the Lord. Você não temerá seguir o Senhor. The truth sets you free from Satan. A verdade liberta você de Satanás. You are free from the lie. Você está livre da mentira, Free from false teaching. livre de Free falsos from the ensinamentos, deceit. livre do engano, Free to be in the Lord's recovery today. livre para estar na restauração do Senhor hoje. The truth does this. A verdade é que faz isso. And the truth sanctifies us. E a verdade nos santifica. When we know the truth, Quando conhecemos a verdade, it will cause a separation, ela causa uma separação, not a division. não uma divisão. When I learned the truth concerning the church, Quando eu aprendi a verdade a respeito da igreja, I separated myself from the denomination. eu me separei das denominações. Actually, I separated myself from the religion of Christianity. Na verdade, eu me separei da religião do cristianismo. I did not divide from any person. Eu não me dividi de pessoa alguma. I still love the believers there. Eu ainda amo os crentes lá. But I separated from the system. Mas eu me separei do sistema. This is part of sanctification. Isso é parte da santificação. The truth separates. A verdade separa você. This is a function of the truth. Essa é uma das funções da verdade. Many of you can testify of this. Muitos de vocês podem testificar You disso. were in a certain situation, Você estava em determinada situação, under a certain situation, sob uma determinada then circunstância. the truth came. Quando a verdade The veio, light was shining, a luz brilhou and the truth separated you. e a verdade separou You knew você. what to do. Você passou a saber o que fazer. No one convinced you. Ninguém
Ninguém convenceu No você. one persuaded you. Ninguém persuadiu No você. one threatened you. Ninguém te ameaçou. On the positive side, No aspecto positivo, the truth separated you. a verdade separou você. Then the truth will saturate us with God. Então a verdade nos satura com Deus. Your Amém. whole being will be filled with reality. Todo o seu ser estará cheio de realidade. Amém. Then we come to the ministry of John. Então chegamos ao ministério de João. If anyone truly knows the ministry of John, Se alguém conhece de fato o ministério de João, he will understand certain things about the Apostle John's ministry. ele entenderá determinadas coisas a respeito do ministério do apóstolo João. John's ministry is a ministry of life, O ministério de João é um ministério de vida. and John's ministry is a ministry of truth. E o ministério de João é um ministério de verdade. Amém. These two matters characterize John's ministry. Essas duas coisas caracterizam o ministério de João. He ministers life with the Spirit, Ele ministra a vida com o Espírito. Amém. but in the same way, he ministers the truth. Mas da mesma maneira, ele ministra a verdade. Amém. In two of his epistles, he said this: Em duas das suas epístolas, ele diz o seguinte: I have no greater joy than to see my children walking in the truth. Não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. He didn't say walking in light Ele não falou andando na luz, or walking in the Spirit, even, ou andando no Espírito, but walking in the truth. mas andando na verdade. Amém. Yes, John's ministry is a ministry of life, Sim, o ministério de João é um ministério de vida. and this life comes through the Spirit of life. E essa vida vem através do Espírito da vida. Amém. But we cannot experience life normally unless we first know the truth. Mas não podemos experimentar a vida de maneira normal se não conhecermos primeiramente a verdade. If someone does not know the truth, Se alguém não conhece a verdade, or does not speak the truth, ou não fala a verdade, or does not honor the truth, ou não honra a verdade, yet claims to be experiencing life, contudo afirma que está experimentando vida, that experience of life is questionable. essa experiência de vida é questionável. Life is based on truth. A vida está baseada na verdade. The Lord said, I am the way and the reality and the life. O Senhor disse: eu sou o caminho e a realidade e a vida. Amém. Life is the content of the truth. Vida é o conteúdo da verdade. And the truth imparts life. E a verdade transmite vida. So if we really know the ministry of John, we will know John's ministry concerning the truth. Portanto, se conhecermos de fato o ministério de João, conheceremos o ministério de João com relação à verdade. Now we will look at John's understanding of the truth. Agora vamos ver o entendimento que João tinha da verdade. See, in John's writings, the Greek word for truth, aletheia, is rich in meaning. Nos escritos de João, a palavra grega para verdade, aletheia, é muito significativa. Okay, now we will see 8 matters concerning the truth. Agora vamos ver 8 assuntos sobre a verdade. It will take a few years to understand all these matters. Será necessário alguns anos para entender todos esses assuntos. But you are well able to understand everything. Mas vocês são bem capazes de entender
tudo. You don't need anyone to water down the truth. Não precisa que ninguém dilua a verdade. Oh, this is so high. Oh, isso é elevado demais. The people in Brazil, they can't get this. Oh, os brasileiros não conseguem receber isso. Let me make it simple. Deixe-me simplificar. No, I will not make it simple. Não, eu não vou simplificar. You don't need me to make it Vocês não precisam que eu simplifique. You are well able to Vocês são understand the divine truth. bem capazes de entender a verdade divina. One, truth is God, Verdade é Deus, who is light and love, que é luz e amor, incarnated to be the reality of the divine things encarnado para ser a realidade das coisas divinas, for our possession. a fim de as possuirmos. The truth is God incarnated for us. A verdade é Deus encarnado para nós. Aleluia. Point two, truth is Christ, Ponto 2. Verdade é Cristo, Amém. who is God incarnated, que é Deus encarnado, and in whom all the fullness of the Godhead dwells bodily. e em quem habita corporalmente toda a plenitude da To deidade, be the reality of God and man, para ser a realidade de Deus e o homem, of all the types and figures in the Old Testament, de todos os tipos e figuras no Antigo Testamento, and of all the divine and spiritual things. e de todas as coisas divinas e espirituais. Truth is the Spirit, Verdade é o Espírito, Aleluia. who is Christ transfigured, que é Cristo transfigurado, the reality of Christ, a realidade de Cristo and of the divine e revelation. da revelação divina. So, what do we have? Então, o que temos? Truth is God, A verdade é Deus, truth is Christ, verdade é Cristo, truth is the Spirit, verdade é o Espírito, truth is the triune God. verdade é o Deus triuno. Amém. The kingdom of God is a realm of truth, O reino is de, a realm of the triune God who is truth. o reino de Deus, como uma esfera da verdade, é uma esfera do Deus triuno, que é a verdade. Amém. For truth is the word of God as the divine revelation. 4. Verdade é a palavra de Deus como a revelação divina, Which reveals and conveys the reality of God and Christ, que revela e transmite a realidade de Deus e Cristo, and of all divine and spiritual things. e de todas as coisas divinas e espirituais. Truth is God. Por meio desse Deus, Truth is Christ. por meio desse Cristo, Truth is the Spirit. verdade é Deus, verdade é Cristo, verdade é o Espírito, Truth is the Word of God. verdade é a palavra de Deus, Aleluia. Truth is the triune God and His Word. verdade é o Deus triuno e sua palavra. Amém. Concerning the Word, let's focus on the New Testament. Quanto à palavra, vamos centrar-nos no Novo Testamento. Let us take a minute or two to make a point. Vamos usar 1 ou 2 minutos para desenvolver um assunto. The Gospel of Matthew is the Word of God inspired by God. O Evangelho de Mateus é a palavra de Deus inspirada por Deus. Aleluia. The Gospel of Luke is the Word of God inspired by God. O Evangelho de Lucas é a palavra de Deus inspirada por Deus. The Gospel of Mark is the Word of God inspired by O God. Evangelho de Marcos é a palavra de Deus inspirada por Deus. The Gospel of John is the Word of God inspired by O God. Evangelho de João é a palavra de Deus inspirada por Deus. How dare anyone teach that Matthew, Mark, and Luke are not inspired by God? Como alguém ousa ensinar que Mateus, Marcos e Lucas não foram inspirados por Deus?
The book of Romans is the Word of God inspired by God. O livro de Romanos é a palavra de Deus inspirada por Deus. 1st and 2nd Corinthians are the Word of God inspired by God. 1 e 2 Coríntios são a palavra de Deus inspirada por Deus. Hebrews is the Word of God inspired by God. Hebreus é a palavra de Deus inspirada por Deus. 1st and 2nd Peter are the Word of God inspired by God. 1 e 2 de Pedro são a palavra de Deus inspirada por Deus. The book of Revelation is the Word of God inspired by God. O livro de Apocalipse é a palavra de Deus inspirada por Deus. Don't accept any teaching that robs you of the Word of God. Não aceite nenhum ensinamento que roube a palavra de Deus de você. And this Word conveys the reality of God and His revelation. E como a palavra lhe transmite a realidade de Deus e a sua revelação. So I encourage you, read the Bible. Portanto, eu os encorajo, leiam a Bíblia. My practice is to read through the New Testament every 3 months. A minha prática é a cada 3 meses eu leio todo o Novo Testamento. You work out a schedule that matches your life's responsibility. Você consegue preparar um horário que se encaixe com as suas responsabilidades da vida. Now we have 4 more points. Agora temos mais 4 pontos. 5. Truth is the contents of the faith, that is our belief. 5. Verdade é o conteúdo da fé, ou seja, o que cremos. Which is the substantial elements of what we believe as the reality of the full gospel. Que são os elementos substanciais daquilo em que cremos, como a realidade do Evangelho pleno. So the faith is what we all believe. Portanto, a fé é tudo o que cremos, que todos nós cremos. We believe in one true and living God. Cremos em um só Deus vivo e verdadeiro. This God is eternally triune, Father, Son, and Spirit. Esse Deus é eternamente triuno, Pai, Filho e Espírito. We believe in Jesus Christ, the Son of God, incarnated as a man. Cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado como homem. We believe that Christ died on the cross for our redemption, the forgiveness of our sin. Cremos em que Cristo morreu para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. We believe that God raised Jesus Christ from the dead to be Lord of all. Cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para ser a cabeça e Senhor de todos. We believe that the Holy Spirit is dwelling in us. Cremos que o Espírito Santo habita em nós. We believe in the coming again of Christ. Cremos na vinda de Cristo. We believe in the oneness of the body of Christ. Cremos na unidade do corpo de Cristo. This is the truth we believe. Essa é a verdade na qual cremos. 6. Truth is the reality concerning God, Verdade é a realidade a respeito de the Deus, universe, do universo and man. e do homem. It's a lie to say the universe created itself. É uma mentira dizer que o universo criou a si mesmo. How can something that doesn't exist create itself? Como que algo que não existe pode criar-se? There is no thing to do the creating. Não há nada para se fazer a criação. In the beginning, God created. No princípio, Deus criou. And the truth concerns what a human being is. E a verdade refere-se ao que é o nosso ser humano. And part of the truth is that men should be males and women should be females. E há uma parte da verdade de que os homens são do sexo masculino
e as mulheres são do sexo feminino. Don't say there's no difference. Não digam que não há diferença. Don't turn little boys into little girls. Não façam com que menininhos se tornem em menininhas. Don't turn young women into men. Não façam com que jovens mulheres tornem-se homens. And the truth is the reality concerning man's relationship with God and his fellow man. E a verdade é a realidade do relacionamento do homem com Deus e com os homens. We need to know what our relationship with God is. Precisamos saber o que é o nosso relacionamento com Deus. What our relationship with other people is. O que é o nosso relacionamento com outras pessoas. We should not curse people who are made in the image of God. Não devemos amaldiçoar pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Then it's the reality of man's obligation to God. E também a realidade da obrigação do homem para com Deus, As revealed through creation and the scriptures. como é revelado por meio da criação e da Bíblia. 7. This is now the truth affecting our human life. Isto agora fala da verdade afetando a nossa vida humana. Truth is the genuineness, truthfulness, sincerity, honesty, trustworthiness, and faithfulness of God as a divine virtue. Verdade é a genuinidade, veracidade, sinceridade, honestidade, confiabilidade e fidelidade de Deus. Aleluia. God will always tell you the truth. Deus sempre dirá a verdade a você. He will never mislead you. Ele nunca irá enganar He você. will always be honest with you. Deus sempre será honesto com você. And then on the human side, E do lado do homem, of man as a human virtue and as an issue of the divine reality. do homem como uma virtude humana e como resultado da realidade divina. God is the reality, Deus é a realidade. and God cannot lie. E Deus não pode mentir. He doesn't say to himself, I better be careful not to lie. Ele não fala para si mesmo, é melhor ser cuidadoso. Deus não precisa falar para si mesmo, eu tenho de tomar cuidado para não mentir. It's impossible for him. É impossível que ele minta. Then this reality enters into us Então essa realidade entra em nós and saturates e us nos satura and makes us truthful e nos torna veracidade, so that we cannot lie. de maneira que não podemos mentir. We have to speak the truth. Nós temos de falar a verdade. That's why it's so serious. É por isso que é tão sério When believers lie, quando os crentes mentem. and they lie about other believers, E mentem sobre os outros and it crentes. doesn't seem to bother them. E eles mentem e parece que nem se preocupam com This isso. is serious. Isso é algo sério. Everything is real in the kingdom of God. Tudo é real no reino de Deus. And then point 8. Ponto 8. Truth denotes things that are true or real. Verdade denota as coisas que são verdadeiras ou reais. The true or real state of affairs, facts, O estado verdadeiro ou real das coisas, os fatos. reality, veracity, Realidade, veracidade, as the opposite of falsehood, deception, dissimulation, hypocrisy, and error. em contraposição à falsidade, engano, dissimulação, hipocrisia e erro. The one who led the division in 1978 Aquele que provocou a divisão que ocorreu em 1978 was a liar. era um mentiroso. One who was the leader of the turmoil in 1989 was not a liar. Aquele que era um líder de uma rebelião em 1989 não era um mentiroso.
He was self-deceived. Ele se enganava a si mesmo. He was obsessed. Ele era obcecado. In every turmoil, there is the activity of the liar, Satan. Então, em cada tumulto que acontece, existe a atividade do mentiroso Satanás. Some do not know their real situation. Alguns não conhecem a sua verdadeira situação. They say, I have a vision from God. Eles dizem, eu tenho uma visão de Deus. This one in 1989 claimed his feelings were of God. Esse, em 1989, dizia que os seus sentimentos vinham de Deus. But one day, the real situation will be manifest. Mas um dia, a verdadeira situação se manifestará. And the Lord will say, I had nothing to do with that. E o Senhor dirá, eu não tenho nada que ver com isso. Don't attribute that to me. Não atribua isso a mim. I did not say that. Eu não falei isso. I did not give you that vision. Eu não dei essa visão para você. Now at the judgment, you will know the real situation. Agora, no julgamento, você conhecerá a verdadeira situação. I don't want to wait until then. Eu não quero esperar até lá. I like to live in the truth now. Eu quero viver na verdade agora. I like to know reality now. Eu quero conhecer a realidade agora. I like to walk in the truth now. Quero andar na verdade agora. I like to live with you in the kingdom as a realm of truth. Eu quero viver com vocês no reino como uma esfera da verdade. Then there won't be the shock at the judgments. Então, no dia do trono do julgamento, não estaremos chocados. With some dear brothers like these two from North America, Com alguns amados irmãos, como esses dois da América do Norte, no one can help them. ninguém pode ajudá-los. They will not listen to anyone. Eles não ouvem a ninguém. They only believe themselves. Eles só creem em si mesmos. And the Lord may let them go. E o Senhor pode deixá-los continuar. But one day, everything will be brought to light. Mas um dia tudo será trazido à luz. And men will weep and gnash their teeth. E os homens chorarão e rangerão seus dentes. We don't have to have that experience. Não precisamos ter essa experiência. We love the truth. Nós amamos a verdade. We read the word of the truth. Lemos a palavra da verdade. We are open to the shining of light as the truth. Estamos abertos para o brilhar da luz como a The truth verdade. liberates us. A verdade nos The liberta. truth sanctifies A us. verdade nos santifica. We become persons of E reality. nos tornamos pessoas da We realidade. pray to the Lord. Nós oramos ao Senhor. Lord, if there's anything false in me, Senhor, se há algo falso em mim, show me now. me mostra agora. Don't let me be deceived. Não me deixe estar Show enganado. me the truth. Mostra-me a verdade. I want the truth. Eu quero a verdade. Lord, you are the truth. Senhor, Tu és a verdade. Don't let me believe a lie. Não me deixe acreditar na mentira. Salva-me, Senhor. Truly the Lord will do this. Certamente o Senhor fará isso. Then the last point on truth. O último ponto sobre a verdade. Truthfulness is the revealed divine reality the triune God dispensed into man in the Son Jesus Christ, becoming man's genuineness and sincerity. Veracidade é a realidade divina revelada. O Deus triuno dispensado ao homem no Filho, Jesus Cristo, tornando-se a genuinidade e sinceridade. That man may live a life that corresponds with the divine light. Do homem, para que este possa viver uma vida compatível com a luz divina. This is living in the kingdom of God. Isso é viver no reino de Deus. We live according to the divine light Vivemos segundo a vida da luz divina. and worship God as God seeks according to what He is. E adorar a Deus como Deus quer, segundo o que Ele é. Now the burden in this message is clearly on truth. O encargo nesta mensagem está claramente na questão da verdade. But we also have something precious to say
concerning grace. Mas também temos algo para dizer com relação à graça. The kingdom of God is a realm of grace. O reino de Deus é uma esfera de graça. Amém. Grace is God becoming our enjoyment. Graça é Deus tornando-se o nosso desfrute. Amém. This means the kingdom of God is a realm of God becoming our enjoyment. Isso torna o reino de Deus uma esfera de Deus tornando-se o nosso desfrute. God wants to become your enjoyment. Deus quer tornar-se o seu desfrute. He does not want to punish you. Ele não quer castigar você. He does not want to kill you or your children. Ele não quer matar você nem os seus filhos. God wants to be your enjoyment. Deus quer ser o seu desfrute. Aleluia. In the last 15 years, how much have you heard concerning God being your enjoyment? Nos últimos 15 anos, o quanto você ouviu sobre Deus ser o seu desfrute? We would like to tell all Brazil, the triune God wants to be your enjoyment. Queremos dizer a todo o Brasil, o Deus triuno quer ser o seu desfrute. And His kingdom is a realm of enjoyment. E seu reino é uma esfera de desfrute. B, the New Testament is a history of the grace of God. B. O Novo Testamento é uma história da graça de Deus. As the incarnation of the triune God in His divinity. Como a encarnação do Deus triuno em sua trindade divina, Processed and consummated. processada e consumada, And moving and living in and among the believers. e movendo-se e vivendo nos crentes e no meio deles. In the beginning, the Word became flesh, full of grace. No princípio, a palavra tornou-se carne cheia de graça. And do you know the last verse in the Bible? E sabe qual é o último versículo da Bíblia? A former trainee was tested on this and he failed the test. Um ex-treinando foi testado nisso e foi reprovado. Brother Ed Marks asked him, what does the last verse in the Bible say? O irmão Ed Marks perguntou para ele, o que o último versículo da Bíblia And the brother diz? said, come Lord Jesus. E o irmão disse, vem Senhor Jesus. That's next to the last. Esse é o penúltimo. The last verse is, the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. O último versículo fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. That's God's last word. Essa é a última palavra de Deus. Okay, I'm finishing the Bible now. E agora eu estou terminando a This is my Bíblia. last word. Essa é a minha última palavra. Enjoy the Lord. Desfrutem o Senhor. Enjoyment be with you all. Que o desfrute seja com todos vocês. Enjoyment. Deus é o nosso desfrute. Why are you waiting for me to come? Por que vocês estão esperando voltar? Enjoy me. Me desfrutem. Live in the kingdom as a realm of enjoyment. O reino é uma esfera de desfrute. There was one night I went to bed ahead of my wife. Uma noite eu fui deitar-me antes da minha esposa. This must have been about 38 years ago. Isso deve ter acontecido há mais ou menos uns 38 anos And I atrás. was too happy in the Lord to sleep. Eu estava feliz demais no Senhor para conseguir dormir. So I came down from the bedroom to where she was in the living room. Então eu saí do quarto, desci as escadas e fui para a sala onde ela estava. And I was in my pajamas. Eu estava de pijama, And I was full of grace. eu estava cheio de graça. So I did a little dance in front of her. Então eu dancei na frente dela. Fortunately, there was no videotape. Graças a Deus não existia videotape ainda. And I was dancing in front of her. Eu estava dançando na frente And I dela began to sing. e comecei a cantar. Oh, the joy of the Lord is my strength. Yes, the joy O of the Senhor Lord é is minha my força. strength. He is all things
to me, and the Spirit sets me free. Yes, the joy Do of the Senhor Lord é minha força. Amen. That's grace. Isso é graça. Amém. And I am not naturally a happy person. E naturalmente eu não sou uma pessoa alegre. Human life is full of misery. A vida humana é cheia de miséria. Only idiots are happy. Só os idiotas são felizes. Deep people, they are miserable. As pessoas profundas são miseráveis. But I have repented. Mas eu me arrependi. I have changed my mind. Eu mudei o meu pensamento. Now I know the deepest people are those who enjoy the Lord. E agora eu sei que as pessoas mais profundas são aquelas que desfrutam o Senhor. Brother Nee suffered those 20 years of O imprisonment. irmão Otmanis sofreu 20 anos na prisão, Yet he enjoyed the Lord. mas ele desfrutava o Senhor. He said at the end, I have maintained my joy. No finalzinho ele disse: guardei a minha alegria. Wonderful. Que maravilha! Let's enjoy the Lord. Vamos desfrutar o Senhor. Let us live together in the kingdom as a realm of enjoyment. Vamos viver no reino como uma esfera de desfrute. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. See, grace is the triune God in His incarnation to be dispensed into the believers by the Father as the source, by the Son as the element, and by the Spirit as the application. C. Graça é o Deus triuno em sua encarnação, a fim de ser dispensado aos crentes pelo Pai como a origem, pelo Filho como o elemento e pelo Espírito como a aplicação. Grace is the triune God dispensed into you. Graça é o Deus triuno dispensado a você. So when the Lord said that, when John said, the grace of the Lord Jesus be with you all, Quando João disse: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, he was saying the dispensing of the triune God be with you all. ele estava dizendo: o dispensar do Deus triuno seja com todos vós. The source of grace, A origem da graça, the element of grace, o elemento da and graça the application of e grace a aplicação da are the graça three persons of the divine Trinity são as três pessoas da Trindade to divina, be our everything. a fim de ser tudo para nós. In the divine dispensing, grace is called the grace of God, No dispensar divino, a graça é chamada de a graça de Deus, the grace of Christ, a graça de Cristo and the grace of which the Spirit e a is. graça que é do Espírito. Now listen to the next point. Vamos ver o último ponto, próximo ponto. Grace means God is everything. Graça significa que Deus é tudo. Grace means God does everything. Graça significa que Deus faz tudo. Grace means God gives everything. Graça significa que Deus dá tudo. This is the truth. Isso é a verdade. And the opposite of this is this. E o oposto disso é o seguinte: I am nothing. eu nada sou, I have nothing. nada tenho, I can do nothing. nada posso fazer, I cannot give anything. não posso dar nada, I cannot do it. não posso fazer, I cannot be it. não posso ser, I cannot take it. não posso And I receber cannot make it. e não posso fabricar, So produzir. on my side is I can't, I don't, I can't. Então, do meu lado é eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não. On God's side, grace is God is everything, God does everything, God gives everything. Do lado de Deus, graça significa que Deus é tudo, Deus faz tudo e Deus dá tudo. So I have a suggestion for you. Então, eu tenho uma sugestão para vocês. Why not let God be everything to you forever? Por que não deixar que Deus seja tudo para você para sempre? Let God do everything. Deixe Deus fazer todas as coisas. Let Him give you everything He wants. Deixe Deus dar a você tudo o que Ele quer dar. This is the real kingdom of God. Este é o verdadeiro reino de Deus. The kingdom is a realm of God being everything. O reino é uma esfera de Deus sendo tudo. A realm of God doing everything. Uma esfera onde Deus faz tudo. Of God giving Onde everything. Deus dá tudo.
I hope you can start to believe this. Espero que vocês comecem a acreditar nisso. A crer nisso. Open to Him. Open to Him tomorrow. Amanhã abram-se para Ele. Lord, be grace to me today. Senhor, sê graça para mim nesse dia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. The grace of God in His economy is rich, multiplying and abounding. A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicável e abundante. Tonight I can proclaim to the whole universe, Hoje à noite posso proclamar a todo o universo: I am richer than Bill Gates. sou mais rico do que o Bill Gates. Because I am rich in the grace of the triune God. Porque sou rico na graça do Deus triuno. You know what's going to happen in South America? Sabe o que vai acontecer na América do Sul? From Colombia in the north, down to Patagonia in the south, Desde da Colômbia no norte até a Patagônia no sul, grace will multiply. a graça se multiplicará Grace will abound. e a graça será abundante. There's enough grace of God for all of South America. A graça de Deus suficiente para toda a América do Sul. I don't want Americans to take over South America. Eu não quero que os americanos venham tomar a América do Sul. Americans shouldn't take over anything. Os americanos não devem tomar coisa alguma. I want the grace of God to conquer the whole continent. Eu quero que a graça de Deus conquiste todo este continente. May grace multiply in Horizonte. Que a graça se multiplique em Belo Horizonte. Grace fill the meeting hall. Que a graça encha o local de reunião. May all the saints enjoy the Lord. Todos os santos desfrutem o Senhor Living the realm of grace. na esfera da graça. Then, this is very personal as we end. E agora nós terminamos com um ponto muito pessoal. Where is this grace? Onde está essa graça? The grace of the Lord Jesus Christ is with our spirit. A graça do Senhor Jesus Cristo é com o nosso espírito. Grace is with your spirit. Graça seja com seu espírito. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.